O versículo de introdução para o nosso tema de hoje, que tem o título A Reconciliação, encontra-se em 2 Coríntios, capítulo 5 e o versículo 21. 2 Coríntios, capítulo 5 e o versículo 21, que nos diz: Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Bom sábado. Deus seja louvado para ainda termos o tempo de graça, esta porta da igreja aberta e um bocadinho de paz neste mundo agitado. Irmãos, é impossível, eu acredito que é impossível nós nos reunirmos sem lembrarmos o que é que está a passar lá no outro lado, entre a Ucrânia e a Rússia. É impossível como esse espírito de guerra não pode nos sensibilizar a algo que está a acontecer lá e que provavelmente lá pode chegar a cá onde nós estamos. Caiu uma bomba lá, mas o mundo todo está a ser agitado com essa situação. Eu, irmão, quando levantei-me de manhã, na quinta-feira de manhã, já tinha este culto preparado. Me parece que tudo bem ao encontro, à mensagem. É impossível não tirar os olhos ou os ouvidos destas informações que chegam até nós. É impossível sermos insensíveis ao que está a acontecer neste mundo. O objetivo deste tema é a reconciliação. E quando há guerra, precisa de haver reconciliação. Não vamos falar sobre a guerra na Ucrânia, mas outra batalha. A batalha entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás. E o que foi feito e o que é feito para nós, para sermos reconciliados. Reconciliados é voltar a ter aquele relacionamento que perdemos. Reconciliarmos então com Deus. O versículo de introdução nós vamos ler outra vez. E os irmãos já repararam que está ali azul, o verde e o amarelo. Eu estudo sempre assim a palavra de Deus. E usando este tema, eu vi algo aqui que eu não tinha apercebido. E eu vou já chegar lá para os irmãos compreender esta mensagem de reconciliação. O que está em azul refere-se a Deus. O que está em verde refere-se a Cristo, a Jesus. E o que está amarelo refere-se a quem? A nós. É assim que eu tento sempre pesquisar de quem vem a mensagem, quem transmite, por meio de quem e a quem ela é dirigida. Toda a Bíblia deve ser lida assim nesse contexto. Quem transmite, por quem e para quem. É assim que sempre que eu estudo a palavra de Deus e realmente ela faz-nos aprofundar. Nós não lemos só assim superficial, nem levamos ao raciocínio do que é que está lá transmitido e para quem é. Então eu vou ajudar os irmãos a mostrar a minha visão e o objetivo disso é sempre a reconciliação. Olhar para Deus, não para mim, porque eu, irmãos, eu estou aqui, não sou digno de estar aqui neste púlpito, porque todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos, todos nós temos as nossas lutas, mas se eu estou aqui é pela fé em que Cristo me cobre com a sua justiça. E tudo aquilo que vai ser transmitido vai chegar ao trono da graça, não por mim, mas purificado no nome de Jesus para que seja aceito pelo Pai. É esse sempre o papel de intercessão de Cristo por nós. Ora, vamos ler então 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. É o último versículo do capítulo 5. O estudo de hoje tem como título A Reconciliação. É baseado em 2 Coríntios capítulo 5 e também no livro Nos Lugares Celestiais, o livro de meditação. Ora bem, o que está em azul nos diz assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Irmãos, o que é que vemos aqui neste versículo? Azul, aquele que não conheceu pecado. E azul, Deus. Estamos a falar aqui de Deus, certo? Agora, o fez pecado. A quem é que se refere aqui? O fez pecado. Nele, em quem? Nós sabemos que é o Filho de Deus, Jesus. E para quê? Para nós, pecadores, amarelos. Somos nós, os pecadores. Para que nele, verde, Cristo, fôssemos feitos justiça de quem? De Deus, do Pai. O objetivo é tudo a justiça para a glória de Deus, nosso Pai.
É este o preparo e a mensagem do apóstolo Paulo. Eu vou fazer o mesmo raciocínio com o espírito de profecia e assim como fiz agora com este versículo. Os irmãos, ao fim, vão compreender a profundidade desta mensagem da reconciliação, que ela é profunda. Vamos ler aqui nos lugares celestiais, página 10. Os irmãos veem também está o mesmo raciocínio. Azul, verde, amarelo. Diz assim: o Deus de justiça não poupou seu Filho. Toda a dívida contraída com a transgressão da lei de Deus foi requerida de nosso mediador. Exigiu-se uma expiação completa. Sua alma foi feita uma oferta pelo pecado. Amém? Os irmãos compreenderam o azul, estas cores, dá para entender a profundidade. Outra vez, Deus, seu Filho verde, azul, é o de Jesus, e diz aqui, requerida pelo nosso quem? Isto é referida ao ser humano, mediador, que é o Filho, Jesus, mediador. Exigiu-se uma expiação completa de sua alma, de quem? Verde, mediador, Jesus, sempre. E essa oferta, quem é que nos foi oferecido? O Filho. Pelo amarelo, se refere a nós, meu pecado. Simples, não é? É muito fácil nós aprofundarmos nos versículos de introdução, nos versículos da Bíblia e também no Espírito de Profecia. Irmãos, isto nos vai alimentar de tal maneira a nós ficarmos cheios do amor de Deus, cheios desse conhecimento e o quão dessa reconciliação ela é necessária. Vamos avançar. Agora vamos buscar esse raciocínio e ler Isaías 53, versículo 5. É engraçado que só aparece amarelo e verde. Estão a entender? O profeta Isaías nos diz que mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Simples, é como explicar a uma criança usando as cores para identificar. Aqui fala que o profeta Isaías diz que ele, o Filho de Deus, iria ser ferido por causa das nossas transgressões. Moído, Cristo, moído por causa das nossas, sempre nossas, iniquidades. E o castigo que a nós traz a paz, não é? Estava sobre ele. Para quê? Para que pelas suas, de Cristo, pisaduras, nós fomos, o quê? Amém? Lindo esse versículo. Vamos avançar então nos lugares celestiais, buscando sempre o mesmo raciocínio. Quem sofreu? Jesus. Amém. Então por isso é que está a ver. Vamos lá. Jesus sofreu a extrema penalidade da lei por causa das nossas transgressões. E a justiça foi satisfeita plenamente. A lei não foi anulada, não perdeu nenhum jota ou um til da sua força. Ao contrário, ela apresenta-se em santa dignidade e a morte de Cristo na cruz testifica da sua imutabilidade. Suas demandas se satisfizeram, manteve-se-lhe a autoridade. Então vemos que Jesus, ele sofreu tudo por causa das nossas transgressões. A lei que é santa, justa e boa não pode mover-se, não pode ser mudada. E então essa justiça, ao sacrificar o Filho de Deus, ela foi satisfeitamente plena. Isto foi completa. Então vemos que em Cristo nós podemos ser reconciliados com Deus. É esse o tema de hoje. Sermos reconciliados com Deus. Continuando ainda, agora aqui vai aparecer mais cores. Deus não poupou o seu Filho unigênito para mostrar a profundeza do seu amor para com o homem. Ele o entregou por todos nós. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ei-lo a expiar na cruz. Ei-lo a ele que era igual a Deus, desprezado e escarnecido pela turba. Ei-lo no Getsêmani, prostrado ao peso dos pecados de todo o mundo. Então, o que é que chama aqui a atenção? A vida de Jesus, não é? Desde do Getsêmani, na cruz, na turba, ele estava ali com uma missão.
por minha causa. Estão a entender? Eu disse minha causa, não disse nossa causa. Porque a salvação ela é individual, nunca coletiva. Então, quando eu vejo que tudo isso foi feito por mim, o que é que eu vejo? O tema deste culto. A reconciliação. Não havia outra solução para nós nos reconciliarmos com Deus. Irmãos, vamos fazer agora um exercício. Eu não sei se os irmãos já fizeram um exercício assim deste aqui, mas este exercício torna-se mais profundo quando compreendemos. Quando fazemos esta separação, quem, para quem e por quem, é necessário para podermos compreender e vivermos este... É a mesma coisa que seja eu oferecer algo a Deus. Isto é, quando eu pecava, eu teria que pegar um animal sem mancha e eu sacrificá-lo, né? Seria diferente se fosse outro a fazer isso por mim. Não ia me sensibilizar de tal maneira. Porquê? Porque a morte do animal é o outro que está a matar, não é comigo, né? Mas quando sou eu a fazer essa experiência, torna-se mais profundo o que é que o pecado tem feito. Então, quando eu começo a ver isto desta perspectiva, eu consigo ver que aquilo é direcionado a mim e não ao irmão A, B ou C. É na primeira pessoa, sou eu. E é sempre assim que nós devemos de estudar a Bíblia, na primeira pessoa. Irmãos, vamos fazer agora um exercício. Vamos ler o capítulo 5 de 2 Coríntios, os irmãos podem abrir, e vamos ler de maneira diferente. O Carlos vem fazer aqui uma revolução. Vamos ler o versículo 21 até o 18. E os irmãos perguntam, como assim? Não é do 18 até o 21? Mas vamos fazer diferente hoje, um bocadinho. Os irmãos já repararam nas cores, já não preciso mais falar nisso. Capítulo 5 de 2 Coríntios, versículo 21, que é o seu versículo de introdução, e vamos ler até o 18. Ao contrário, isto é, de baixo para cima, não? Ou da frente para trás. Vamos então ler aqui os versículos. Capítulo 5 do versículo 21, que nos diz: Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Versículo 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. O objetivo é a reconciliação. Versículo 19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em quem? Em nós a palavra da reconciliação. E o versículo 18. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Irmãos, já fizeram este exercício? Ler de trás para a frente e da frente para trás, que ela completa-se? É incrível como é que a palavra de Deus ela se harmoniza. Portanto, lendo da frente para trás, de trás para a frente, a palavra de Deus é perfeita. Não é? Costuma-se dizer que Deus escreve direito por linhas tortas. Aqui Deus escreve exatamente a mesma mensagem, de trás para a frente como da frente para trás. Podemos ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis, que a mensagem ela não vai mudar nem um jota nem um teu da sua justiça. Vamos recapitular, vamos voltar atrás. Os irmãos vão ver que sempre eu que li este aqui fala na mensagem de reconciliação de Deus com o homem por meio de Jesus. Sempre. Aqui eu não pesquisei, senão tinha que pôr outras cores, não é? Lógico, o trabalho dos anjos, a intercessão do Espírito Santo. Então isto ia dar um estudo muito mais profundo e ia ter mais cores. Mas eu primeiro tento ir buscar o base. E é aquele que não conheceu pecado, que é o Pai, fez de Jesus pecado por nós. Como fazer de Jesus pecado por nós? Jesus não tinha pecado. Nele não se achou falta alguma. Ele foi perfeito. Ele carregou os pecados, os meus pecados. Daí colocou os nossos pecados sobre ele. E então fez Jesus como se fosse o pecador, entre aspas. Porque alguém tinha que pagar o meu pecado. Eu não sei se consigo explicar. Essa mensagem é muito profunda. Porque Jesus carregou os meus pecados, ele foi o meu substituto. Então Deus colocou sobre Jesus os meus pecados e ele pagou, justo. E deu uma liberdade, a reconciliação com o Pai de novo. Então vemos que o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de quem? De Deus, o Pai.
de sorte que somos nós embaixadores da parte de Cristo, do Filho, como se Deus, o Pai, por nós rogássemos. E o apóstolo Paulo aqui fala em geral, aqui é o apóstolo Paulo que está a falar, rogamo-vos, a quem é nós, pois da parte de Cristo, que vos, nós, reconcilieis com Deus. Aqui está mal. Certo? Deus é o Pai e o objetivo é reconciliarmos com um Deus. Foi Cristo quem reconciliou-nos com o Pai. E vamos continuar, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus rogasse por nós. E o apóstolo Paulo diz para nós, agora somos para nos reconciliar com Deus por meio de Cristo. Avançando. Isto é, resumindo tudo, isto é, Deus, o Pai, estava em Cristo, o Filho, reconciliando consigo, com Ele mesmo, quem? O mundo, não lhes imputando os seus pecados, os nossos pecados, e nós, a palavra da reconciliação. Isto é, nós temos o privilégio, depois de aceitarmos esta reconciliação, com o poder, com a palavra, não é? Reconciliarmos agora o mundo com Deus. Essa é a nossa missão. Reconciliarmos o mundo com Deus. E Ele usa a sua igreja agora para essa mensagem que vocês vão ver aqui. E tudo isto provém de quem? De Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. E nos deu o quê? A responsabilidade, o cargo, ou a função de quê? Da reconciliação. Por meio de quê? Do Evangelho. Estão a entender? Irmãos, é muito profundo. Isto aqui é maravilhoso quando nós estudamos isto. Dá para explicar às criancinhas. Agora vamos buscar o Espírito de Profecia e a completar com isto. Ouvi o seu brado. Deus meu, por que me desamparaste? Ele foi tratado como pecador para que nós pudéssemos ser tratados como justos, a fim de que Deus fosse justo e, todavia, justificador do pecador. Estão a entender? Deus precisa de um argumento para nos justificar. Ele deu o seu Filho, que colocou sobre ele os nossos pecados, os pecados do mundo, porque está aqui, Deus meu, por que me desamparaste? Isto tem a condição que o pecado tem feito ao ser humano. É uma separação de Deus e para aí o ser humano sentir-se desamparado. Foi o que sentiu Adão e Eva, não é? Quando pecaram, sentiram-se nus e cobriram-se. É a condição do mundo. Então Cristo levou sobre ele os nossos pecados, o pecado de todo o mundo, para que pudéssemos agora, por meio de Cristo, sermos reconciliados com Deus e agora Deus poder nos justificar a nós. Isto é, mesmo que nós morremos, Deus, eu comprei-o com o sangue do meu filho. Então eu posso justificá-lo, porque ele creu. Ele creu. Então posso justificar. É isso que Deus quer, que o mundo seja reconciliado e creia em Jesus Cristo. Diz o apóstolo Paulo no mesmo capítulo 5, agora o versículo 17, que estamos a ler do fim para o início. Assim que se alguém está em Cristo, este alguém refere-se a nós que cremos. Nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. É uma nova transformação, um novo nascimento do Espírito. Já não somos mais carnais, mas espirituais, porque é Ele que faz isso em nós. Vamos então aprofundar isto? O amor existente entre o Pai e seu Filho não pode ser descrito. Irmãos, eu posso falar aqui o que eu quiser, não consigo descrever o amor do Pai e do Filho. É imensurável. Em Cristo, Deus viu a formosura e a perfeição da excelência que habita nele mesmo. Maravilhai-vos, ó céus, e assombra-te, ó terra, pois Deus não poupou seu Filho, mas entregou-o para ser feito pecado em nosso lugar, para que os que creem possam tornar-se justiça de Deus nele. Estão a entender ali a profundidade do plano da redenção? E por mais que eu queira falar desse amor, irmãos, é impossível falar desse amor, não há palavras para isso. Diz aqui, é demasiado imperfeita o quê? A linguagem para tentar o quê? A descrição do amor de Deus. Cremos nele e nele nos regozijamos, mas não podemos compreender. Simples esta linguagem, não podemos compreender o amor e a profundidade de Deus. Então, nós neste mundo em que nos encontramos, tentar explicar isto numa linguagem é difícil. Então é por isso que nós andamos pela fé e não pela vista.
É assim que devem andar aqueles que creram, aqueles que aceitaram, aqueles que aceitam o Senhor Jesus como nosso substituto, como nosso Salvador, para sermos justiça de Deus e Deus nos justificar agora. João capítulo 3, versículo 17. Agora compreendemos este versículo. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então vemos aqui a reconciliação de Deus com o ser humano, por meio de Jesus. Deus deu todo o céu na pessoa do seu Filho, para que em Jesus Cristo o mundo, já não estou a falar no mundo, estou a falar agora em eu, seja reconciliado com Deus. Amém? O objetivo deste tema é nós não olharmos ao mundo, porque o justo viverá pela fé. No mundo tereis aflições, perseguições, porque o mundo está entregue ao domínio do diabo. O diabo, ele quer fazer guerra, ele quer destruir, porque ele sabe que tem pouco tempo. Nós, estes rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, porque o problema já não é só a Rússia e a Ucrânia, já é os outros países que querem se envolver, tentar fazer alguma coisa, mas isto pode criar uma terceira guerra mundial e até mesmo ativarem armas nucleares. Se não é Deus a reter os ventos de tempestade por nossa causa, ou por minha causa, então ninguém se salvaria. Por isso é que aqueles dias serão abreviados. E estamos desejosos que os servos de Deus sejam assinalados, para que logo tudo se desenrole e venha ao fim. Isto que está a acontecer é avisos de que Deus está-se a aproximar e o Espírito de Deus está a ser retirado gradualmente da terra. E conforme o Espírito de Deus é retirado da terra, o homem torna-se cruel. E começa a acontecer todo o tipo de acontecimentos, tanto guerras com o homem, até com a própria natureza. Ela também sofre com isso. E nós também. Irmãos, vou dar uma parte, já que o tempo já está no fim, num testemunho desta semana. Reconciliarmos com Deus. Jesus já não está presente visivelmente na terra aqui para reconciliar o homem com Deus. Jesus se faz presente em nós, igreja, povo fiel que guarda os mandamentos de Deus, para transmitir ao mundo esta mensagem de reconciliação. Então, esta guerra que está a acontecer fez com que esse assunto fosse o tema da atualidade. E não deve ser esse o tema da nossa atualidade. O tema da atualidade é sempre Cristo. Então, usando esta mensagem do mundo, eu já falei aqui na Escola Sabatina que tinha lá 2 vendedores. Eu fui esta semana substituir um colega, portanto foi tudo novo. Esta semana estive num cargo em que não é normal para mim e eu estive a aprender muita coisa e tive contato com vendedores da empresa onde eu estou. Um era indiano, portanto tem uma religião diferente. Um é um ex-padre, não é? Ele estudou para ser padre, mas deixou. E outro que apareceu mais tarde é a testemunha de Jeová. Portanto, eu estou rodeado na empresa onde eu estou com pessoas de crenças diferentes. Então comecei a falar sobre estes acontecimentos a um vendedor que Jesus está para voltar. Ele ficou admirado. Jesus vai voltar? Então foi um argumento, um motivo para falar sobre Jesus e a sua volta. Entretanto, que ele mesmo falou ao colega dele, diz, ora, meu colega estudou para padre. Então ele levantou este assunto. E eu, Senhor, o que é que estás a fazer? É incrível. Estás-me a usar para falar. E eu falei, é verdade, de Gênesis a Apocalipse fala da vinda de um libertador. Nós temos a certeza disso, sabemos que o Filho de Deus. Então comecei a falar sobre esse assunto e parece que não, mas foi despertado. Por causa do medo que o mundo está hoje a sofrer, por causa da guerra, sem falar na pandemia que parece que passou, entre aspas, né? O mundo foi assolado por esses acontecimentos para que nós possamos despertar. É interessante que depois desta conversa, a testemunha Jeová, que eu nem sabia que era testemunha Jeová, ele queria passar os ficheiros de um telemóvel antigo para um novo, porque tinha lá as moradas dos clientes que ele fazia as entregas. E eu, gosto muito de tecnologia, ajudei-o. Então pesquisei, passar as pastas lá e vi uma pasta no telemóvel dele que era JW. É a pasta normalmente é um ficheiro que ele tem lá dentro que é das testemunhas Jeová. E eu perguntei, tens aqui um ficheiro que é das testemunhas Jeová, SW? E ele, sim, eu sou testemunha Jeová.
E eu, cuidado, Carlos. Não cuidado, entre aspas, porque uma pessoa não é ignorante. E, entretanto, nós começamos a falar de telemóveis e tudo. Eu disse, olha, o teu telemóvel não é bom, porque é um Huawei, o Huawei limita os serviços da Google. Eu disse, olha, vais ter que mudar o telemóvel para poder fazer isso, porque a Google não te deixa fazer esse serviço. Então comecei a mostrar o meu telemóvel, que é o que está agora a ser gravado. E ele disse, o telemóvel é qual? É este? E eu disse, o telemóvel é muito bom, mas eu comprei-o para usar para gravar os cultos lá na igreja. Eu disse, olha, vou-te mostrar a qualidade e as mensagens. Então, por causa do telemóvel, por causa desta parte, eu fui ao site da nossa igreja, no YouTube, e disse, olha, está aqui, esta é a igreja onde eu ando, e o telemóvel faz estas gravações. Então, mostrei-lhe os cultos. Diz, olha, eu faço esta mensagem, tudo foi gravado com o telemóvel. E depois faço a edição em casa, etc. Então, o objetivo disto é, eu testemunhei que era crente, que acreditava tanto com um indiano, que sabe que Jesus vai voltar, agora já sabe. Um que eu não sabia que tinha estudado para ser padre, e o outro que era testemunha de Jeová. E o pastor, na lição da escola sabatina, perguntou, como nós vamos evangelizar estes homens? Como é que nós vamos transmitir a mensagem? E o pastor, conforme estava a falar, não, pastor, eu pensei, esta semana eu fiz isso sem me aperceber. Porquê? Todos sabem que eu saio na sexta-feira mais cedo, por causa do sábado. Todos eles sabem que eu sou vegetariano. E eu preguei a esse senhor da Testemunha de Jeová, diz, eu sou vegetariano porque Deus está-nos a pedir para voltar ao regime alimentar da origem, lá no Éden, frutas e verduras. Portanto, eu falei assim porque ele também, a Testemunha de Jeová, ele sabe disso. Então, louvado seja Deus, porque a única maneira de evangelizar esses homens e o mundo fora é por nosso testemunho. Estão a entender? Porquê? Porque Jesus nos reconciliou. Nós fomos reconciliados com Deus por meio de Jesus. E é agora por nós que Deus quer que nós levemos a mensagem de reconciliação. Esta parte seja para a glória de Deus, este testemunho. E vamos terminar então com esta mensagem nos lugares celestiais. O caráter de Deus, revelado por Cristo, convida nossa fé e amor, pois temos um Pai cuja misericórdia e compaixão não falham. A cada passo da nossa jornada rumo ao céu, Ele estará conosco e nos guiará em toda a perplexidade para dar-nos auxílio em cada tentação. Não interessa a tentação, o que interessa é quem está conosco. Estão a entender? E louvado seja Deus, porque fez tudo através do seu Filho, faz tudo através dos seus discípulos e hoje através da sua igreja. Que Ele possa nos usar, a cada um individualmente, para alertar o mundo, onde quer que estejamos, no trabalho, em casa, onde quer que estejamos, de que todos estes acontecimentos é um ato de misericórdia ao mundo para que se reconciliem com Deus. Esse é o objetivo. Irmãos, enquanto nós não nos reconciliarmos com Deus, estamos prestes a ser destruídos, porque é esse o trabalho do inimigo. E diz assim, maravilhai-vos aos céus, né? E o que é que ele diz à terra? Não diz maravilhai-vos. Ele praticamente diz, aterrorizai-vos à terra, cuidado. O inimigo está desejoso para destruir tudo e todos. Ele ainda não fez isso, porque Deus é onipotente. Tudo está sob o seu domínio. Irmãos, quando nós confiamos nesse Deus, temos a paz de Jesus. Somos os mais felizes nesta terra, porque nós estamos aqui como peregrinos, desejando que Jesus voltará para nos levar e nunca, nunca mais nos separar. Amém? Ele quer fazer isso convosco e com todos aqueles que nos vão ouvir nessa mensagem, possamos estar todos preparados para receber o nosso Senhor Jesus e estarmos com Ele para toda a eternidade. Fechando eu os olhos meus, eu posso ver Jesus na cruz. Seu sofrimento é demais, é até difícil imaginar que alguém consiga aguentar sofrer assim. Prego nas mãos, prego nos pés, Jesus está
sofrendo, e sabendo eu que tudo isso é por mim, eu não me controlo. Quando penso nisso eu choro. Ainda estou ali, parado. Olho para as suas mãos e lembro, mãos que um dia Ele estendeu para curar, mãos que um dia Ele estendeu para salvar, mãos que um dia Ele estendeu para abençoar, mãos que um dia Ele estendeu para dar vida outra vez. Agora são mãos feridas, furadas, marcadas, cicatrizes que provam que Ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Ainda estou ali, parado. Olho para as suas mãos e lembro, mãos que um dia Ele estendeu para curar, mãos que um dia Ele estendeu para salvar, mãos que um dia Ele estendeu para abençoar,